Seguindo a ordem dos níveis, hoje eu vou estar apresentando o nível 6 do Wikidot para vocês. Lights Out, que em português dá luzes apagadas. Dificuldade de sobrevivência pendente. Segurança indeterminada, não protegido e presença de entidades indeterminada. Se sabe pouquíssimo sobre a estrutura real do nível 6, já que o nível é completamente escuro. Nenhuma luz foi encontrada no nível e as fontes de luzes trazidas não têm função. Assim que você entrar nesse nível, você vai ter que se orientar tateando as paredes. Fazendo isso, você vai sentir as paredes sendo de um material liso e frio, que provavelmente é concreto. Além de totalmente escuro, o nível 6 também é muito silencioso. Tipo aquelas salas à prova de som, sabe? Explorar o nível 6 é a mesma coisa que aceitar passar por uma jornada lenta, pela escuridão e silêncio totais, isolado. Isso faz com que esse nível seja muito assustador no geral, principalmente por causa da privação sensorial que você vai sofrer aqui. Isso faz com que você possa até mesmo ouvir alucinações auditivas, como sons de passos apressados, respirações e sussurros. Aqueles que passam muito tempo no nível 6 parecem se sentir como se fossem os únicos incapazes de enxergar. Mesmo sendo um dos níveis iniciais de 0 a 11, sim, agora é 0 a 11, não 0 a 8. Ainda assim, é um dos níveis iniciais mais perigosos dos Backrooms. Até o momento, nenhuma entidade foi encontrada nesse nível, e apesar disso, poucas pessoas parecem sair do nível 6. O motivo disso é desconhecido. Antes de começar a descrição das bases, postos avançados e comunidades desse nível, é importante mencionar que existe um mapa feito por uma pessoa que atravessou o nível 6. Antes de eu explicar o mapa, sabe que eu vou deixar ele bem grande na tela e se precisar vou até dar um zoom em algumas partes para vocês realmente conseguirem ler, porque as letrinhas aqui são muito pequenas. Começando lá embaixo, a gente já consegue ver que tem a entrada pelo nível 5, e partindo desse ponto que a gente vai analisar todo o resto do mapa. Facilmente é possível ver vários pontos de interrogação, que devem ser as áreas não mapeadas. Aparentemente era um grupo de amigos que estava andando aqui, já vou explicar o motivo. Aqui a gente já consegue ver uma parte escrito Jack did not come back, que traduzindo é Jack não voltou aqui. E a gente consegue ver isso em várias outras partes do mapa. Existem algumas áreas com X, que são áreas que foram ou bloqueadas por eles, ou becos sem saída, ou áreas não acessíveis, algo assim. Tem uma parte muito importante do mapa que eu quero mostrar pra vocês, é essa aí. Traduzindo, tá escrito cheira a sangue. Muito estranho, né? Aqui tem outra parte escrito todo mundo desapareceu aqui. Mas agora, por que essas pessoas estariam desaparecendo, sendo que o nível 6 supostamente não tem entidades? E aqui no topo do mapa a gente consegue ver algo escrito como eu não consegui. Tudo isso não aconteceu para que eu terminasse morto. Eu deveria ter saído do nível. Tudo isso que eu fiz foi pra nada. E o resto do mapa é só mais gente que desapareceu e coisas assim. Então, resumindo, não vá ao nível 6. Por que você viria pra cá? Mas enfim. Eu não sei se vocês notaram, mas eu deixei o vídeo inteiro com essa tela cinza porque não dá pra enxergar no nível 6, então seria meio que a foto do nível 6. E o mapa é a única foto da Wiki, só que como o mapa não é o nível 6 em si, então eu decidi deixar essa imagem como principal. Bases, postos avançados e comunidades. O quarto mais silencioso do mundo. Não se sabe se essa base realmente existe. Ela é composta por um único corredor não especificado do nível 6, onde há uma pessoa, que afirma ter descoberto um interruptor de luz. Todas as tentativas de falar com essa pessoa não deram resultado, porque ela sempre vai implorar para que qualquer observador acione o interruptor. Se esse posto avançado realmente existir, é melhor que você não acione esse tal interruptor se é que ele realmente existe. Mimetismo. Uma comunidade de cerca de 4 pessoas que afirmam ter se adaptado à escuridão do nível 6. Cada um deles provou ser capaz de imitar qualquer som, incluindo vozes. Essa comunidade deve ser evitada o máximo possível, e até eles mesmos se conscientizaram da ameaça que representam. Entradas. O nível 6 pode ser acessado pela sala de caldeiras no nível 5. Uma segunda entrada fica perto da base ômega no nível 4. Outras entradas ainda não foram documentadas. Saídas. Explorar profundamente o nível 6 vai te levar a uma escada que desce até o nível 7. A maneira mais fácil de encontrar essa escada é ouvir o som fraco das ondas. Se você acabar pegando uma curva errada, isso pode bloquear o acesso ao nível 7. E até mesmo a entrada de volta para o nível 5.
Então eu acho que aquela pessoa que fez o mapa e deveria ter chegado na entrada pro nível 7 não conseguiu, deve ter feito alguma curva errada e por isso que estava bloqueado. Raramente, uma porta de metal extremamente fria pode ser encontrada. Ela levará ao nível 129. Tropeçar acidentalmente num fio vai te levar para o nível 6. E bem, aqui nós finalizaríamos a wiki, só que não porque ainda tem um arquivo adicional. Antes de eu apresentar esse arquivo adicional para vocês, é importante que vocês saibam que esse vídeo não teve trilha sonora porque o nível 6 não tem barulho e a imagem tá toda cinzacinha exatamente porque não dá para enxergar o nível 6 e nem tem fontes de luz, né? Então... E agora explicando esse arquivo adicional para vocês, ele é uma nota, num papel mesmo, que foi deixada do lado de fora da entrada do nível 6, ou seja, bem no finalzinho da sala de caldeiras do nível 5. Ah, e eu recomendo que se você for sensível a descrições gráficas de mutilação, que você simplesmente pule para a parte das considerações finais desse vídeo, porque esse arquivo não é brincadeira, tá? Há alguns dias, vi alguém sair correndo da entrada do nível 6. Bem, correr é uma palavra forte. Ele mancava. Seu olho esquerdo estava faltando. Ele estava segurando o peito e uma de suas pernas estava horrivelmente quebrada e sangrando. Ele parecia que não deveria estar vivo e, pelo que dizia, ele também não pensava assim. Ele disse que havia sido atacado. Isso era óbvio, mas a natureza do que o atacou era particularmente perturbadora para mim. Fosse o que fosse, gritou para ele se afastar antes de prendê-lo no chão e arranhá-lo. Ele disse que pareciam dedos humanos, disse que soava como uma voz humana. Não sei onde ele está agora. Alguns agentes do MEG o levaram para tratar os ferimentos. Talvez ele tenha sobrevivido, talvez não, mas ver aquele cara sair daquele nível, daquele estado, ainda penso nisso. Não deveria ter entidade, certo? Então imagine isso, você está num quarto escuro, você não consegue enxergar, não há barulho. Caramba, você nem sabe do que ele é feito? Imagine que você está lá dentro por um tempo, digamos que 5 horas, e de vez em quando você ouve um barulhinho, como se algo estivesse se movendo por perto. Você não começaria a se perguntar o que estava acontecendo. O que poderia estar acontecendo ao seu redor sendo que você sabe? Isso não começaria a te consumir depois de um tempo? Então, lá pela 5ª hora, o que você faria se alguma coisa esbarrasse em você? Mesmo se fosse uma pessoa, você não saberia disso, não é? Você não pararia para pensar no que poderia ser. A racionalidade foi por água abaixo na 3ª hora. Você só precisa sobreviver. E talvez você se afastasse de tudo isso, sem saber das coisas horríveis que fez naquela escuridão. O nível 6 não é perigoso porque há algo lá. É perigoso porque não há nada lá. E aqui nós finalizamos a wiki. Bem, eu nem preciso dizer muito sobre isso aqui, né? A wiki já entregou tudo que a gente precisava analisar. Tudo que já a gente deveria analisar tá bem óbvio. Mas, gente, vocês viram o status daquela pessoa, daquela nota lá encontrada na entrada do nível 5? Se fosse realmente humanos se encontrando, não dava pra alguém ficar naquele estado, cara. Como que você consegue fazer a perna de alguém ser horrivelmente quebrada? Talvez sim, talvez não. Será que tem algum tipo de entidade humanoide vagando pela escuridão do nível 6? Enfim, não sei, mas o que vocês acham? Agora a gente chega na parte da nota do nível. E esse nível é simplesmente perfeito. Ele não tem nada desatualizado, mesmo tendo sido feito há muito tempo. É uma wiki que não é independente, porque eu conheço já da lore do nível 6, mas eu não vou dar nenhum tipo de spoiler pra vocês. Mas já vou adiantando, o 6.1 contribui muito pra isso. É uma página muito sólida, realmente eu dou nota 10. E eu já vou adiantando perguntas como: ah, mas se eu usasse um óculos de visão noturna no nível 6? Os óculos de visão noturna precisam de pelo menos um mínimo de luz para funcionar. E como o nível 6 não tem luz, eles não funcionariam. Aguardo vocês nos próximos vídeos, galerinha.